investimentos em saneamento básico e a fiscalização do desempenho das empresas concessionárias do setor são alguns dos objetivos da Frente Parlamentar pela Redução de Impostos na Conta de Água. A frente também pretende pleitear junto ao governo federal que os valores das contribuições do PIS/PASEP e da COFINS, pagos pelas empresas de saneamento, sejam revertidos para o setor. Entre as finalidades da frente, também está a análise do levantamento da composição tarifária dos serviços de água e esgoto, de modo a identificar as distorções tributárias que excedem o valor justo a ser pago pelo usuário. Para conhecer melhor os objetivos e a atuação da frente, vamos conversar com o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais. Ele colheu assinaturas de apoio aos parlamentares. Vale lembrar que o programa Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado Diego Andrade, o serviço de saneamento básico ainda não é universalizado, conforme prevê a Constituição Federal. Queria saber de que forma a frente vai trabalhar para que esse serviço de água e esgoto chegue a todas as cidades brasileiras. Pois é, esse é um grande desafio, né? A gente sabe que temos dois caminhos aí importantes. Buscar financiamento para que esses recursos sejam aplicados em saneamento e fiscalizar e acompanhar o trabalho das empresas também que atuam nesse setor, sejam municipais, sejam estaduais. Eu tive uma proximidade muito forte com o setor de saneamento, que durante alguns anos trabalhei na Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Então, conheci de perto o trabalho em diversos municípios mineiros. Então, chego aqui na casa com conhecimento desse setor. Claro que a gente está sempre aprendendo, mas com um conhecimento interessante. A gente convivia com diversos municípios que ainda tinham problema de falta d'água, distritos de diversos municípios mineiros. E é um absurdo, eu encaro como um absurdo ter impostos federais sobre a conta d'água. Tem impostos estaduais, municipais ou federais. Na sua maioria, impostos federais, né? Então, se o governo federal ajudar desonerando esses impostos, mas é claro, fiscalizando as empresas, certamente com essa economia, a título de ilustração, a Copasa paga em média 300 milhões de reais em impostos. Como ela é financiada 100% pela pessoa que utiliza, pelo seu cliente que utiliza a água tratada ali, naturalmente, se você retira esses impostos, você dá condição da companhia investir mais e reduzir também sua tarifa, melhorando aí a vida do brasileiro. Que propostas a frente teria para desonerar essas taxas, né? A primeira é convidar aí o Congresso Nacional e mobilizar o Congresso para a gente fazer essa reflexão. É justo tributar a conta d'água com impostos federais? Né? A gente sabe que água é saúde. Saneamento, um lugar que não tem saneamento, os índices de saúde, eles são ruins. Então, nós temos que ter água tratada e esgoto tratado. A questão do esgoto é ainda mais séria, né? Porque nós temos pouquíssimos municípios, se compararmos com o número de municípios que temos no Brasil, com esgoto tratado. Tem avançado? Tem. Mas nós temos que tentar fazer a conta fechar. O saneamento, todos sabem que é deficitário. É difícil manter o sistema só com a conta. Então, não dá para colocar tributos. Nós tivemos agora, recente, o movimento aí das passagens de ônibus. Se quem paga a passagem é o passageiro, tem lá o custo de diversos insumos, assim como na conta de água. Se você coloca tributos ali, a passagem vai aumentar, o serviço vai ficar mais caro. Então, a gente tem que tentar desonerar. Assim como o governo fez aí na Copa, não desonerou a própria FIFA, acho que tem que desonerar ações importantes como essas questões do saneamento, do transporte público e, no caso específico, do saneamento, que não está sendo discutido nesse momento. Recentemente, tivemos o apoio também do ministro das Cidades, ele falando sobre isso. Então, a gente vê que o governo pode aceitar essa proposta com bons olhos, reverter esses impostos diretamente aí para melhorias no setor e redução na tarifa. Agora, o descarte inadequado de produtos no solo e na água, eles não poderiam ser financiados, não tem incentivo com o pagamento dessas tarifas para o governo? Pois é, isso que eu estou dizendo. Eu acho que o recurso, o governo ele tem que trabalhar mais enxuto, né? A gente compara os bens e serviços que nós temos aqui no Brasil, comparamos com outros países, o brasileiro fica indignado, né? Você comprar um automóvel no Brasil, o custo é altíssimo, um automóvel similar nos Estados Unidos é 1/3 do valor, então essas realidades é que nós temos que mudar. O brasileiro precisa ter acesso e o governo precisa de enxugar um pouco as suas contas. E começando, acredito eu, pela área básica,
Então, o saneamento, eu acho que é o primeiro passo, né? A saúde, né? Tem que desonerar medicamentos, enfim. Mas, especificamente do saneamento, eu tomei essa iniciativa por ter convivido com o setor. E, durante aquele período, ter ficado indignado com esses impostos que eram recolhidos. A gente tinha lá um município precisando de fazer investimento, com falta d'água, não tinha recurso para fazer aquele investimento. Mas, por outro lado, pagava uma boleta do governo federal, o imposto altíssimo. Todo brasileiro está indignado com isso. Eu acho que o governo tem que priorizar esses setores que estão diretamente ligados na vida do brasileiro. Quase todo brasileiro quer receber uma água tratada e quer que o esgoto que ele produz seja tratado de forma adequada. Para isso, nós temos que incentivar esse segmento e cumprir a Constituição na questão da universalização. Quando o governo tributa esse setor, seja o governo estadual, municipal e federal, e veja, que eu estou citando o exemplo da Copasa, que foi onde eu convivi, em Minas Gerais, que é meu estado, o governo estadual lá e os municípios não cobram. Eles não têm tarifa sobre o saneamento. Então, tem que arrecadar, sim, o governo tem para fazer sua ação, mas não sobre a conta d'água. Isso está errado. Agora, deputado, o brasileiro não tem um costume de preservar a água, de economizar a água, né? Você não acha que reduzindo as tarifas vai haver maior desperdício? Não, de forma nenhuma. Eu vejo que, inicialmente, nós temos que combater a falta de tratamento e conscientizar o brasileiro do tanto que é difícil você captar uma água, tratar e levá-la até a residência. E o tanto que é importante você manter essas nascentes, você cuidar disso. Tem diversas ações aqui no Congresso voltadas para isso, né? Um tema que foi votado aqui, extremamente debatido, foi o Código Florestal, falando de preservação de nascentes, aí a questão da produção rural também, tentando achar um equilíbrio nessas questões. É muito importante, sim, a gente cuidar da água, preservar. Mas é mais importante ainda a gente dar condições, é tão importante quanto a gente dar condições para que os estados e municípios e o próprio governo federal consiga fazer essas ações. A gente tem até ajudado vários municípios a se cadastrarem na Funasa para conseguir recursos para tratamento de esgoto. Mas é uma burocracia quase que infernal. Muito difícil se cadastrar, muitos municípios não têm projetos. Então, quando você desonera as companhias, que tem ali celeiro de bons técnicos, é claro que tem ainda companhias em alguns estados que precisam melhorar. Mas nós já temos exemplos de companhias aqui no Brasil, e a Copasa é uma delas, tem outras também, que tem prêmios internacionais de gestão e de qualidade de saneamento. Então, a gente tem que aproveitar esses modelos, tentar multiplicar isso para o Brasil e dar condição de trabalho para essas companhias, né? Reduzindo seu custo operacional. Agora, a desoneração de mais um setor, já que o governo tem, por medida provisória, desonerado folha de pagamento, setor de exportação, não seria mais uma desculpa para o governo para não aplicar na universalização dos serviços de saneamento? Como eu estou dizendo, a desoneração, de certa forma, o governo já está aplicando, né? Ele estaria aplicando. Até eu tenho um projeto de lei que tramita que converte 100% desses recursos em investimentos, obrigando aí as companhias estaduais e municipais a investirem nesse setor, né? Atender os distritos. A proposta, o projeto de lei inicial, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei aqui na casa, ele diz respeito a isso. O que a gente não pode é ter o governo cobrando tarifas em cima de serviços, como venda de medicamentos, fornecimento de água tratada. Tem alguns serviços que o governo precisa incentivar, né? Ele precisa desonerar. E a melhor maneira de incentivar é não tributar. Para tributar onde é preciso tributar, né? Nesse caso, é uma tributação, no meu entendimento e dos companheiros que assinaram a Frente Parlamentar, indevida. O principal foco da Frente Parlamentar é buscar a universalização desta forma, né? Porque muito ajuda quem não atrapalha, né? O governo fala em ajudar, mas está dando com uma mão e tirando com a outra, cobrando tributo federal. Então, se não cobrar o tributo, mas fiscalizar sim as companhias da aplicação daquele recurso que está sendo desonerado em investimentos e em redução de tarifa, porque chegou uma cidade, de repente, conseguiu ter 100% de esgoto tratado, 100% de água tratada. Continua a desoneração, a agência fiscalizadora pode exigir daquela cidade a redução tarifária. E como não vai compor mais no seu custo operacional aqueles tributos, certamente vai melhorar para a população com a redução da conta. E aí melhora para todos os brasileiros, torna o país mais competitivo. Toda empresa, quase toda empresa aí, tem a sua conta d'água, o seu relógio lá da empresa de saneamento, cobrando e rodando diariamente. Então, nós temos que tentar desonerar a conta de luz, conta de água, e a conta de água, acho que é mais importante ainda, porque a gente está falando de saúde, né?
Tá ok, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado, Regina. Um abraço aí a todos os telespectadores. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.